Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Não se esqueça que já tem caixa assombrada do mês de março disponível com o tema Serial Killer. E um dos itens que vai nessa caixa é este bowl para você ser um serial killer. Ó, acabar com o cereal que você vai colocar aqui dentro. Certo? Ó, crime scene. Tá vendo? Aqui está o bowl para você comer o seu serial killer. Vocês também vão receber ou uma camiseta dessa do Serial Killer Collection ou uma dessa daqui, do Horror Movies, ok? Não sabemos, será surpresa, qual será, ok? Então vai ter uma camiseta, vai ter um bowl e mais coisas que eu mostro depois, tá bom? Não deixe de adquirir a sua caixa assombrada do mês de março. Tá certo aqui, gente? O negócio tá meio travado aqui. A sua caixa de março com o tema Serial Killer, beleza? Bora pro relato de hoje, então, que é este daqui. A Coisa do Lado de Fora. Continuação. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Novamente estou aqui, fulano, o mesmo do relato A Coisa do Lado de Fora. Vou ver se eu deixo o card aqui, então, para esse primeiro relato. Esse e-mail vai ser a continuação e os nomes já estão trocados. Antes de começar, houve um comentário que me levou a pensar muito e conversar com as pessoas que viveram aquilo comigo. Como conseguimos dormir? Bom, Ana e assombrados, não sabemos. Deveríamos estar, sei lá, muito cansados. A gente devia estar muito cansado ou sabendo as coisas que eu sei agora, talvez drenados seja a palavra. Esse relato tem duas partes. A primeira é a versão do Marcos com mais detalhes em A Coisa do Lado de Fora. E a segunda, os acontecimentos sobrenaturais que isso trouxe, ambas contadas do ponto de vista do Marcos. Desde já, me desculpe qualquer erro de português, estou escrevendo às 2 da manhã enquanto ouço o Marcos cantando em inglês, contando, eu acho que em inglês, tradução simultânea. Bom relato para vocês. Então, vamos lá. Parte 1. Fulano e Maria ficaram montando acampamento enquanto Luca e eu buscamos gravetos para uma fogueira. Se me lembro bem, foi aí que começou. No meio da pequena mata que me atrevo a chamar de floresta, eu me senti estranho. Era uma sensação de que algo estava muito errado, como se algo não pertencesse àquele lugar. E aquela sensação de quando você jura que deixou as chaves da sua casa no lugar X, mas encontra ela no lugar Y. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Foi como num piscar de olhos. O Luca, que estava do meu lado, havia desaparecido completamente. A floresta parecia bem maior e mais densa do que deveria ser. Em um dia normal onde eu estava, se eu olhasse para trás, eu poderia ver o acampamento, mas esse não foi um dia normal. Eu estava gritando e o Luca, eu estava gritando para o Luca, eu acho, e ele não respondia. Pensando agora, eu não sei como eu não estranhei o mórbido silêncio que estava. Não havia som de água corrente, não havia som de pássaros, passos ou de qualquer ser vivo aos arredores. Até que eu senti a mão do Luca no meu ombro. Todos os sons então voltaram e eu voltei a ver o acampamento atrás de mim. Mas eu senti como se não devesse falar isso para ninguém. Durante o entardecer, em volta da fogueira, nós nos sentamos em círculo de uma maneira que eu estava de frente para o lago e com a SUV atrás de mim. E é como se algo em mim estivesse falando que havia algo do outro lado da margem nos olhando. Esse sentimento passou de repente quando fulano... esse sentimento passou de repente
Quando fulano estava guardando a barraca que ele ia dormir no porta-malas e falando que ia dormir na SUV, a Maria e eu ficamos um pouco mais até cedermos ao frio e nos juntarmos na SUV. Tá, Maria entrou primeiro. Eu terminei de guardar as coisas e apaguei a fogueira. Me lembro da noite estar muito clara e que todos os meus sentidos estavam me alertando sobre o outro lado da margem. Tipo, parece que tem alguma coisa do lado de lá, sabe? Mas eu não conseguia ver nada, era só um sentimento. Entrei na SUV e falei com o Luca, que travou as portas, desligou o aquecedor e voltou a dormir. Mas eu fiquei acordado por um tempo. Eu me senti inquieto, com um frio na espinha, como se algo em mim já soubesse o que aconteceria e queria fugir de lá. A partir daqui vocês já sabem, né? Que é o relato lá, a coisa do lado de fora. Maria e eu vimos aquilo na água, aquele fedor de podre, que é ainda hoje a pior coisa que eu já senti na minha vida, e o acampamento acabou. Parte 2. Enquanto estava dirigindo, eu sentia como se algo estivesse junto comigo o tempo todo. Eu sentia até mesmo a parte de trás do carro mais pesada, como se algo muito pesado estivesse no porta-malas. Ao chegar em casa, contei para o meu irmão Pedro o que aconteceu e enquanto estava devolvendo o equipamento para o meu pai, acabei contando para ele também. Como fulano disse no relato passado, o meu pai caça por hobby e ele já viu muitas coisas com os amigos dele. Meu pai colocou a mão no meu ombro e me chamou para ir à igreja, que eu trouxe algo comigo e que seria bom eu ouvir o padre, buscar uma água benta ou algo do tipo. A ida à igreja foi tranquila. Após a missa, expliquei a história para o padre, que me benzeu com um óleo, enquanto fazia uma oração que eu não me recordo agora. Naquela noite, enquanto eu deitei para dormir, senti novamente aquele cheiro. Eu sentia como se estivesse do outro lado da janela e que, apesar da cortina blackout, algo conseguia me ver. Logo fiz o que qualquer pessoa faria. Corri acordar o meu irmão para ter alguém junto comigo testemunhando a história. Mas eu fiquei muito surpreso quando ele não sentia cheiro nenhum e novamente voltei para o meu quarto e dormi. Essa rotina se repetiu durante algumas semanas. Todas as noites um cheiro muito forte e algumas vezes até mesmo durante o dia. E a mesma sensação de estar sendo observado, de estar em perigo. Até que uma noite eu tomei coragem e abri a cortina. E nesse momento um barulho e um tremor muito forte começou. Meus pais e meu irmão acordaram assustados. A porta da frente estava aberta e a casa estava sem energia. Enquanto meu pai saiu com um taco de beisebol vasculhando a casa, o meu irmão e eu estávamos com armas improvisadas enquanto minha mãe ligava para a polícia. Quando a polícia chegou, rapidamente identificaram claros sinais de invasão. E imagina a minha surpresa quando vimos que a janela do meu quarto estava com a rede de insetos rasgada em um tamanho suficiente para passar um homem adulto. Porém, a minha janela estava fechada. A partir desse dia, eu comecei a ter pensamentos estranhos. E tudo que eu comia não parava no meu estômago. Fui para o hospital, onde os médicos não conseguiram descobrir o que era. E eu acabei tendo que ficar internado. E isso só piorou. Tudo. As minhas noites no hospital eram assustadoras. No meu quarto havia um garoto também internado, e por ele ser mais novo, a mãe, a tia ou a cuidadora ficava dormindo lá. A cama dele era próxima à janela e a minha era próxima à porta. Certa noite, a acompanhante gritou muito alto dizendo que viu algo pela janela. A janela do 3º andar de um hospital, no caso. Logo, as enfermeiras vieram acalmá-la, que estava em pânico, descrevendo uma cabeça flutuante encarando a janela. Possivelmente por conta da medicação, eu acabei dormindo e não vi o desfecho disso. Mas na manhã seguinte, o garoto e a moça ainda estavam lá e conversando com o meu pai. Nesse dia, ele decidiu que íamos em um lugar buscar outro tipo de ajuda.
Ele se referia a algo mais espiritual. Fomos a um curandeiro indígena e no momento em que ele olhou para mim, eu vi o olhar de pena, como se ele já soubesse o que estava acontecendo. Ele fez alguns rituais para me libertar do mal que estava grudado em mim e durante todo o tempo aquele cheiro de podre se fazia presente. Até que ele resolveu fazer um fumaceiro com algumas ervas e pedaços de madeira e eu dormi. Quando eu acordei, o indígena estava do meu lado. Me explicou que durante um tempo, todas as noites, eu teria que inalar aquela fumaça e me deu um saco com a mistura de ervas, e assim eu fiz. Nos dias de hoje eu estou melhor, mas muito mais sensível para coisas sobrenaturais e espirituais. E segundo o indígena, a entidade que estava comigo é chamada de Wendigo ou Vendigo. Eu ainda não sei como fala isso. É um espírito de canibal muito ruim e que quando ele marca alguém como presa, ele não perde a pessoa de vista. E que se não tivéssemos entrado no carro aquela noite, eu provavelmente estaria morto. Fim do relato. Bom, Ana, enquanto eu ouvi esse relato, tentei resumir o máximo que eu consegui, tá? Desculpem a demora para postar essa segunda parte, eu tive que achar um dia para falar com o Marcos. Atualmente eu moro na Austrália e ele ainda mora nos Estados Unidos, então o fuso horário é bem complicado. Continuarei caçando relatos para contar aqui. Até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada ao Marcos por nos contar isso. Então, esse tal do Wendigo aqui, Vendigo, como que fala? Wendigo. É espírito de um canibal. É espírito. Então, gente, mas agora eu tô tentando lembrar do outro relato. Porque saiu da água, não foi? Saiu da água? Agora eu não lembro. Tá nos cards aí, vocês vão relembrar. Porque eu lembro do negócio que apareceu, tal, e essa coisa tentava invadir, mas é um espírito, mas que, tipo, tem muita ação física no negócio. Alguém aí mais já tem histórias desse tipo? Com esse espírito, com essa entidade? Ou parecido com isso, pelo menos? Conta aí pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. E se tiver uma história parecida, eu quero saber. A gente quer saber, né, assombrados? Conta aí pra gente. Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!